começar o nosso webinar. Obrigada, gente. Boa tarde, gente. Muito boa tarde, uma ótima tarde. Muito obrigado para vocês aí, tá? Que estão participando, que cederam um pouquinho do tempo de vocês. Muito obrigado mesmo. A gente vai fazer um rápido bate-papo, falando um pouquinho da transformação digital, né? E é literalmente um bate-papo mesmo, é só uma conscientização que está acontecendo. Eu vou estar falando sobre transformação digital, comportamento na era, e alguns cases também de sucesso envolvendo aí os cases referente a tudo, a experiência do cliente, né? E o comportamento, como era antes, como é hoje. Então, isso é muito bacana. Eu não vou demorar muito, realmente vai ser aquele bate-papo bem rapidinho, tá bom? Vamos lá. Só para a gente começar, para variar, a gente está com o celular todo mundo ligado, né? Deixa todo mundo aí no silencioso. O pessoal não vive sem esse negócio, né, hoje, chamado celular. Vamos lá. Eu vou pedir para todo mundo sair um pouco da caixinha, o que a gente vai fazer hoje, falar para ser um pouquinho da caixinha, né? Esse retrato, acho que é o que mais se identifica com a transformação digital, a largada para a borboleta, é o que a gente está passando hoje. Eu vou até falar sobre um pouquinho de um CEO muito famoso, aí, um presidente de um banco muito famoso, que ele declarou essa semana referente à transformação digital. Muito bacana isso daí, tá? Vou tentar procurar depois aqui com calma. Vamos lá. Gente, todo mundo fala que dirige muito bem, né? Quem fala que dirige muito bem? Então, todo mundo fala assim, olha, eu dirijo bem, né? Eu dirijo bem. Mas quando todo mundo pergunta, e a mulherada dirige bem? Muitos, né, que é 64% que a gente está falando aí, fala que a mulherada dirige muito bem. Olha aí que legal. Mas quando um amigo pergunta, né, fala assim, olha, seu amigo aí, ele dirige bem? Aí nós falamos o seguinte, não são bons motoristas não, o Zé lá não dirige muito bem, né? Então tudo isso é muito um achismo, é só para a gente pegar um gancho para falar do que está acontecendo hoje, né? É só um gancho do achismo. O que é esse achismo? É a grande maioria, né? 66% hoje dos líderes que estão de frente. Quem é o líder? É o dono da papelaria. Deixa eu tomar água, gente, só um instante. Desculpa. O dono da papelaria, o dono da farmácia, o dono da empresa. Independente do tamanho da empresa, tem um líder lá, tá? Seja proprietário, gerente, supervisor, há um líder. E 66% desses caras acham que estão transformando. De alguma forma, acham que está transformando. Porém, 11% dessas lideranças já está transformando. 11% de líderes já estão começando a fazer toda essa transformação, né? Ou seja, enquanto uns estão achando que está mudando alguma coisa, 11% já está mandando ver. Ô Jefferson, e os demais? Os demais estão procurando. Esses que estão procurando, geralmente, é os que vão fazer parte dos líderes que estão transformando. Porque, além de procurar, eles têm uma grande intenção de transformar digitalmente o seu negócio, o seu modo de trabalhar, o seu mindset, algo que a gente vai falar mais lá para frente. Bom, olha aí. O mundo digital nada mais tá resumindo, é uma conveniência, gente. A gente está trazendo aí mobilidade, conveniência, atualizações e ganho de tempo. Nada mais é que isso. A gente vai estar gerando novas receitas, a gente vai estar respondendo rapidamente algumas mudanças. A eficiência operacional faz muito parte da nossa vida, é por isso que hoje muitos saem da planilha de Excel e abraçam o sistema. Muitas vezes hoje os carros que eram carburado, hoje tem um módulo todo inteligente, que só falta falar com você, né? Então, é uma eficiência operacional. E nessa transformação digital, todo mundo acho que já está ouvindo muito bem a experiência do cliente. O cliente hoje, ele quer saber de ser bem atendido. Ele quer saber se aquele produto vai trazer valor para ele. Depois ele pergunta do preço. Então, quando agregou valor, economizou tempo dele, foi eficiente e modular, depois ele pergunta do preço. Tá? Então, a transformação digital ela veio justamente para estar melhorando o desempenho organizacional e estar melhorando também a percepção, a qualidade dos clientes, que a gente chama de customer success. Ok? Então, isso daí
é algo que a gente tem que se preocupar bastante, e a gente vai falar um pouco também mais para frente, vou até ser repetitivo com alguns temas. Ok? Vamos lá. Olha aí, ó. Todo mundo fala sobre esse tema, né? Cloud, Omnichannel, inteligência artificial, IoT, Big Data, Analytics. Então, tudo isso nada mais é que na verdade, aqui tinha que mostrar a base, a base essa ponta do iceberg, né, do que realmente é feito e não está aqui. Mas vamos lá. Hoje o impacto dessa mudança, nessa ponta do iceberg, sempre criado em cima de uma necessidade. Qual que é essa necessidade? Experiência do cliente, que a gente está falando muito, né? A gente está falando muito de Big Data, a gente está falando muito de como a gente pode chegar nessa ponta do iceberg. Então tudo isso é feito uma engenharia, uma construção por trás de tudo isso daí, de muitas análises, estudos, mudança de mindset, mudança de negócio, como a gente vai estar fazendo os novos negócios agora, de que forma a gente vai abordar os nossos clientes, de que forma a gente quer ser atendido também. Essa conveniência traz nada mais, uma transformação digital que ela se transforma, igual lá na borboleta, em estratégia, em liderança, em novas formas de pensar. Então, quando a gente coloca essa liderança, novas formas de pensar e estratégia, vira essa ponta do iceberg que a gente está vendo aí, né? A gente começa a colocar os nossos arquivos e colocar em cloud, a gente começa a ver quem está frequentando o nosso bar, na nossa lanchonete, o nosso cinema, que é o Analytics. Quem são as pessoas que estão frequentando minha loja hoje? Alguém sabe? Qual que são o perfil do meu cliente hoje? Eu posso fazer aí uma ação de marketing com eles? Como eu vou fazer essa ação de marketing? É o Analytics, né? Internet das coisas. Tem carro andando sozinho, não é verdade? Então, hoje a gente está dirigindo, tem a geolocalização, o portão se abre com 50 metros antes, 10 metros antes de chegar em casa, a gente já liga a nossa banheira, liga o nosso chuveiro, liga o aquecedor, só IoT. Tem trator que não precisa mais de motorista. A própria Algar hoje, ela consegue estar monitorando toda a plantação, né, de uma fazenda, tudo com IoT. A inteligência artificial, hoje a IBM está com o Watson, é uma das inteligências artificiais mais conhecidas pelo mundo. Então, a necessidade virou oportunidade. Só que essa necessidade foi feita em cima de uma estratégia, de uma liderança, da nova forma de pensar. Tá? Justamente para estar otimizando todo o dia a dia do nosso cliente, até mesmo da gente, tá? E do empresário também, visando sempre a produtividade e a lucratividade também dos negócios, onde vou estar falando um pouco mais sobre isso aqui, ó. Eficiência na geração de receita. Hoje, quem está no mundo digital, time, ele tem um ganho de 6 a 9%. Isso não tem como, tá? Isso é fato. Quem está atrás vai ficar lá atrás. 4%, 10% a menos no seu faturamento, na sua receita, ele vai ficar lá atrás. Tá? Isso daí, a empresa que ela não se reinventar, a empresa que eu falo é do açougue, a farmácia, até as grandes empresas. Que não se reinventar, ela vai perder a lucratividade, sim. Tá? Eu estava vendo aqui uma reportagem do Roberto Setúbal, do Banco Itaú. Eles deixaram bem claro, essa reportagem de terça-feira do Estadão, eles deixaram bem claro que a transformação digital está vindo uma velocidade muito grande, e os analistas dele estão conversando bastante com os analistas a respeito disso, para estar acompanhando. Tá? As fintechs estão batendo na porta dos bancos todo dia e toda hora. Por quê? Porque as novidades estão aparecendo todo dia, toda hora, está se atualizando e a gente tem que se adaptar. Tá bom? Então, isso está aí, ó, a lucratividade. Tá? De 6 a 9%, quem está no meio da transformação digital tem esse ganho. Quem não está, a cada dia vai estar perdendo esse número de 4 a 10%. Vai ficando fora do mercado. Isso aqui é legal. Esses dias, o pessoal ele fala muito assim, né? Não está aparecendo aqui o celular, né? Uma pena. Mas aqui em cima, onde está essas duas pessoas sentadas, né? São as pessoas segurando o celular. Olha aí, eu comecei um bate-papo aqui falando do telefone, né? Esses dias aí, nosso amigo Xandão, ele estava falando assim, tá? Falou, olha, esses dias eu saí de casa,
estava no meu carro, eu senti um vazio muito grande. O carro estava silencioso, estava tudo muito calmo. Quando ele se deu conta, ele esqueceu o celular na casa dele. Ele falou que sentiu um vazio na alma. Quando ele foi ver, o carro já estava fazendo retorno. Não era ele, era o carro. Nós somos extremamente dependentes do telefone. A gente esquece a carteira, mas não esquece o telefone. Né? Então hoje, 94%, que era para estar aparecendo aqui, não tá? 94% das pessoas não conseguem viver sem um telefone. Não se imagina sem um telefone celular. A primeira coisa que a gente acorda pela manhã é ver as mensagens da madrugada. Sempre tem aquele que não tem que fazer na madrugada. Ou 11 horas da noite tem aquele falando sobre o serviço, ou brincando, enchendo o saco. Mas a primeira coisa, 6, 7 horas da manhã, a gente olha as mensagens lá, ou se não, até mesmo algum aplicativo de rede social. Tá? E outro time aí, outra população que eu vou falar aqui, 64% não consegue viver sem um carro. Olha aí que coisa, né? A influência da tecnologia não te chegou no nosso estilo de vida. Lá nos Estados Unidos, quando o adolescente fazia aí 16 anos, se não me engano, 17 anos, ele ganhava um carro. Ele ganhava um carro. Por quê? O carro, ele traz liberdade, cachaçaiada, mulherada, homezaiada, para quem gosta, enfim, traz tudo isso daí. Né? Então, hoje, quando a gente vai falar de carro para esse mesmo adolescente nos dias de hoje, mesmo não que ele já está velho, né? Mas o adolescente nos dias de hoje, que a gente vai falar de carro, ele vai falar assim: ah, não, carro não dá. Carro é seguro, manutenção, IPVA, estacionamento, combustível, lavagem de carro, né? Alguns lugares falam lava rápido, outros lugares falam lava jato, enfim, é um custo. Então hoje o adolescente ele não quer mais. Por quê? Hoje ele pega um aplicativo e aí ele chama o motorista do aplicativo. E leva ele para onde ele quiser, no momento que ele quiser. Ele não tem esse custo. Então o nosso adolescente não quer mais saber disso. Né? E o parceiro atual? Quem consegue viver sem um parceiro atual? Quem se imagina sem? 43%, quase a metade, né, consegue viver sem seu parceiro atual. Eu não vou nem falar nada, que vai que a minha esposa está escutando alguma coisa, mas, enfim, né, o parceiro lá, tem gente, 43% que não consegue viver sem o parceiro atual, né. E esses dias eu tava pegando esse gancho do parceiro, eu tava conversando com a minha filha. Toma mais água, gente, toma água aí também. Bom, a próxima vez eu quero ver todo mundo no barzinho, tomando outras coisas aí. Então, o que acontece? Tava conversando com a minha filha tem 8 anos, a figura falou assim, eu tava falando com ela sobre aplicativo, relacionamento, tal, as coisas de adolescente, né, eles já são avançados. Aí eu falei assim, filha, poxa, estranho hoje, né, todo mundo hoje termina o relacionamento pelo WhatsApp. Ah, pai, é isso mesmo. A gente começa pelo WhatsApp, para falar a verdade, e termina pelo Instagram. Hashtag partiu. Falei, poxa, bacana. Só que aí, né, isso foi só um caos aí, né, que eu tô contando. Quem nasceu de 75 para trás, no caso do Possani, que vai falar aqui daqui a pouco, o pessoal termina aí, 74% do pessoal termina o relacionamento pessoalmente, olhando no olho. Bacana isso daí, né? Mas de 75 para trás, que é esse time que vai falar que Ariel, Possani, esse pessoal aí termina o relacionamento pessoalmente. Já na minha geração, né, de 84 para cá, já termina o relacionamento pelos aplicativos. Olha como aumentou aí, 14% termina pelos aplicativos. Então, o nosso estilo de vida tá mudando a cada dia. Daqui a pouco o pessoal não tá mais se falando pessoalmente, ou não tem mais o que falar, não tem mais assunto para trocar aí pessoalmente. Olha como muda o nosso estilo de vida, né? Muitas vezes eu tô trabalhando, a pessoa fala assim, não me liga não que eu não vou atender, passa um WhatsApp para mim. Aí eu dou aquela risada, respiro fundo, né, porque eu tenho uma urgência de falar com a pessoa, e a pessoa fala, não, pelo WhatsApp, ou pelo Workplace, ou pelo Workchat, ou pelo Hangout, ou pelo tudo que é um sinal de fumaça, menos me ligar. Então o estilo de vida realmente mudou, e aí estão os números que a gente levantou, que aqueles nascidos de 84 para cá,
usa bastante o aplicativo, bastante o teclado para estar conversando. O 75 para trás, que né, o pessoal ainda quer falar olhando no olho, quer o telefone, né, e estão se adaptando com o tempo sobre esse tema. Minha mãe tem 82 anos, ela é relativo, né? Ela não quer mais falar no telefone, ela fala pelo WhatsApp, inclusive com os 3 filhos, que enche o saco dela. Bom, vamos lá. Passando um pouquinho, eu vou falar um pouquinho de padrões e essências. A gente acabou de falar de essências aqui. O que é essência? Hoje, a tecnologia, que eu estava falando aqui, ó, a tecnologia influencia cada vez mais o estilo de vida. A gente quer falar, é uma essência. Só que a gente está mudando a forma de estar falando, de estar conversando. Então eu vou falar um pouquinho sobre essência, tá? E eu vou mostrar alguns exemplos de essência, que eu tenho certeza que vocês aqui, todo mundo, sabe que eu vou falar e vai participar um pouquinho comigo. Essa seria uma das essências aqui. Quem já não teve esse cara chamado chinelo Havaianas? Quem já colocou prego para prender Havaianas, jogando, empinando pipa, jogando bola, correndo na rua? Aí a gente tive que colocar ou grampo ou bater o prego. Eu já coloquei até clips. É horrível. E quando entra no dedão, é uma beleza, né, gente? Todo mundo corre lá pro pronto-socorro. É uma tristeza. Porque até então o convênio naquela época era muito difícil. Quem tinha, quem não tinha, a grande maioria não tinha. Então era no PS lá mesmo, do bairro que a gente ia. E a gente comprava como essas Havaianas? Essas Havaianas a gente comprava da seguinte forma. Era assim, ó, nessa foto que tá aí, pendurado aí geralmente era pendurado naquele varalzinho, né? Ou era dentro da caixa, que nem vocês estão vendo aí no canto direito inferior, era dentro de uma caixa, era desse jeito aí. Assim que a gente comprava Havaianas. E a Havaianas hoje, você vê, é algo assim que virou um artigo de luxo, né? Na época a gente pagava 5, 6 reais no Havaianas, né? Olha aí como ficou a Havaianas. Essa loja aí, gente, a loja de Tóquio, é assim que nós compramos a Havaianas hoje, a grande maioria das vezes. Então a Havaianas, ela padronizou as suas lojas. Então a gente vai no shopping, a gente encontra muito uma loja semelhante a essa, né? Hoje as Havaianas custam de 12,80 a 25 mil dólares. Tem uma Havaianas que está na Europa, eu não lembro bem o nome agora, se não me engano está na França, né? Ela é cravejada de diamantes e tudo mais, uma das Havaianas mais caras do mundo. Então ela chega de 12,80 a 25 mil dólares. O que eu quero dizer aqui? As lojas Havaianas, ela viu a necessidade de uma transformação. Ela saiu da caixinha. Mas ela não perdeu a essência dela. Ela continua vendendo chinelo. É o mesmo chinelo. Ela só coloriu e deixou o ambiente de compra melhor. O nosso negócio, a gente não precisa mudar o ambiente de compra. Mas essa experiência de hoje comprar as Havaianas é maravilhosa. É isso que o nosso cliente tem que ter. Uma boa experiência quando entra na nossa loja, no nosso negócio. Mas para isso, a gente precisa transformar. A gente precisa mudar o nosso mindset. Jefferson precisa de dinheiro também. Sim, nós precisamos de dinheiro para fazer isso. Mas quem tem um negócio hoje sabe muito bem o que pode dar um jeitinho e o que não pode. Tá? Tem o seu ponto de melhora. A gente pode deixar de fazer algumas coisas para a gente mesmo. Eu vejo muitas vezes eu vejo aquele empresário, microempresário, tendo um carrão maravilhoso, lindo, show de bola, mas quando eu piso na loja dele, dá vontade de voltar. Parece uma caverna, tudo escuro, né? Ou seja, se ele, de repente eu penso assim, se ele deixa de comprar aquele carrão lindo, maravilhoso e investir aqui, será que ele não pode ter 2 carros desse? Né? Então, as Havaianas, ela pensou a mesma coisa, abriram mão de muitos e muitos assuntos, muitos e muitos temas, e eles reformularam totalmente o jeito de comprar as Havaianas, né? Então, não tem coisa melhor. Comprar as Havaianas é muito bom. E colocar o prego hoje eu já não ponho mais aquele prego não, tá bom? Vamos lá. Esse aqui é legal. Gente, vou tomar mais um pouquinho de água. Eu juro que na próxima vai estar todo mundo no barzinho, no boteco, vai ser bem bacana. Quem não teve esse Atari, gente? Fala pra mim quem não teve Atari. Todo mundo teve Atari. O que é melhor hoje? O Atari era bacana, né? O Atari, ele tinha um botãozinho só. Né? Você lembra do controle do Atari? Aí a irmã passava na frente, derrubava
tudo, quebrava, era 10 amiguinhos lá, tudo para jogar aquele jogo, tinha o Enduro, River Ride, Freeway. Gente, era muito bom. Cara, era muito gostoso. Só que tem o seguinte, o Atari recentemente, é gente que eu falo alguns anos atrás, né? Relançou e foi, ó, um fracasso total. Por que foi um fracasso? Para nossa geração, até que foi bacana, mas para a nova geração não. Então, não ficou legal, nem para os saudosistas, né? E quem é saudosista compra daquele que já teve o Atari lá atrás, então não pegou. Aí eu faço a seguinte pergunta: o que é melhor hoje? Jogar um Atari ou um Xbox, um PlayStation? Muito melhor jogar um PlayStation. Gente, é maravilhoso. Nem se compara, né? O Atari fica pequenininho. O que eu quero dizer com isso? Que no Atari, a diversão, ela é a mesma. O que mudou foi os gráficos, foi a forma, foi a essência. Foi isso que mudou. Mas a forma de trabalhar, a forma de se divertir, a forma de jogar, a emoção, a adrenalina, ela ainda é a mesma. Tá? E esse cara embaixo, Quichute, o Quichute era tudo, né? Era um chulé maravilhoso. Gente, a minha mãe não aguentava essa desgrama. Isso aí era... E o cadarço se enrolava no pescoço, tão grande que era. Mas era muito bom o Quichute. Até hoje acho que vende, né? Mas as coisas mudaram. Hoje tem uma vírgula, né, chamado Nike. Todo mundo quer Nike, né? Por quê? Tá no pé dos jogadores. A gente consegue ostentar, a gente consegue ir para a quadra e colocar aquele Nike lá, tudo mais, vou jogar, ele veio de Nike, todo Nike, garoto Nike, paga para andar de Nike, é bacana isso daí. O Nike e o Quichute. Você acha que o Nike é melhor que o Quichute? 1000 vezes melhor, muito melhor. Eu prefiro muito mais o Nike do que o Quichute, porque o Quichute deixou meus dedos tudo cabeçudo, meus dedos tudo torto, tinha um chulé horrível. O Nike não, o Nike melhorou tudo. Mas a essência de jogar bola, de colocar o tênis no pé, de andar, ela não mudou. A essência sempre é a mesma. É isso que eu quero falar para vocês. A gente pode transformar, a gente pode melhorar, sem mudar a essência. Tá? Só um minutinho que o pessoal aqui tá falando para eu correr. Só um minutinho. Oi, Alessandra, você tá falando para eu correr? Tá, falou para eu ser mais rápido, você um pouco mais rápido. Tá? Então a essência não muda. Ok? Vamos lá. Esse cara aí, esse cara falou que ele é mais bonito do que eu. Um dia o pessoal acha que esse cara é mais bonito do que eu, é impossível. Esse cara aí, ele quer tentar o Oscar de qualquer jeito. Ele fez o filme O Aprendiz Sonhador, O Aviador, que foi um ótimo filme dele, Diamante de Sangue, que para mim foi um dos melhores filmes que ele já fez, show. Lobo Wall Street, uso muito porque eu sou vendedor, então é muito 10. Só que nunca ganhou um Oscar. Aí ele contratou uma empresa de marketing que falou para fazer todo esse negócio aí. Né, ele falou, olha, o que quer dizer toda essa regra que está aí do lado direito? Escolha um personagem de ficção, fuja do filme da América do Sul, não vá para a América do Sul que não dá Oscar, né? Faça o papel de soldado advogado, todo mundo adora um filme de tribunal, né? Evite sexo, não, só que não na vida real, mas evite essas cenas calientes que possui aí, né? E tenta não morrer, porque você não vai ganhar o Oscar, não tenta não morrer no filme, né? Senão você não vai ganhar o Oscar, entendeu? Aí ele foi lá, fez tudo ao contrário. Ele fez o Regresso, que, na minha opinião, não foi muito bacana, não. Mas ele fez na Argentina. Quem fala que foi feito na Argentina? Ninguém. Ele fez tudo ao contrário. Ele falou pouco. Contou da vida real. Não foi de ficção, que nem a gente viu aqui atrás. Ó. Escolha um personagem de ficção. Não foi um personagem de vida real. Ele foi totalmente contra o que falaram, mas ele não perdeu a essência. Ele só reinventou. E esse cara ganhou o Oscar. Finalmente. Não sei se foi merecido, mas ele fez por onde. É que eu não gostei do filme. Pulando mais um pouquinho. Eu vou falar algumas estatísticas. A Ericsson, que eu estou mostrando aqui agora, ela falou que até 2020, 50 bilhões de pessoas estarão conectadas. Os aparelhos, pessoas não, desculpa, eu errei.
50 bilhões de dispositivos estarão conectados até 2020. Gente, já está em setembro de 2020, amanhã praticamente. Então, isso é um recado da transformação digital. Os aparelhos em nuvem, todos conectados. Então, é muita coisa que está acontecendo, tá? E bem mais rápido. Bom, vamos lá. Vou tomar um pouquinho de água, vou contar mais um case. Alguns casos de case eu vou correr um pouquinho. É água mesmo, tá, gente? O pessoal tá enchendo o saco aqui, mas é água mesmo. Vamos lá. Quem conhece esse parquinho aqui? Esse parquinho de diversões, ele tem algumas coisas bem bacanas, tá? Disney World. Olha esse estacionamento que vocês estão vendo embaixo, um dos maiores estacionamentos privados do mundo, tá? Esse cara, até na hora de estacionar, você tem uma ótima experiência. O cliente tem uma boa experiência. Você deixa o carro lá, né? Vou contar uma história do Xandão. O Xandão é o cara que domina muito bem essa transformação digital aqui, que me ensinou, é meu tutor nisso tudo aqui. O Xandão, uma vez, ele estava nesse estacionamento e ele perdeu o filho dele, né? Minto, não perdeu o filho, não. A bateria descarregou. Então, ele foi se divertir, bagunçou, e a bateria descarregou na hora que ele foi embora. Com isso, ele não precisou chamar ninguém. Identificaram na câmera que todo mundo foi embora e uma das famílias ficaram lá, né? E chegou lá a segurança, né? O suporte lá, staff, chegou e falou assim: senhor, aconteceu alguma coisa? Olha, eu acho que foi a bateria. O rapaz da staff falou assim: é sempre a bateria. Nesse momento, quem que tá preocupado ali? O homem para ligar o carro, a mulher para ir embora. E as crianças? Alguém pensa nas crianças? Será que é só colocar no banco de trás e falar para deitar um pouquinho? Esse funcionário, a primeira coisa que ele fez foi pegar as crianças, colocar dentro do carrinho e levar para comer um lanche. Enquanto as crianças estavam lá comendo lanche, ele voltou para dar uma carga na bateria do carro e a família sair. Então, nesse momento, a Disney observou que um dos mais importantes não era só dar carga na bateria, eram as crianças que já estavam estressadas, precisavam ir no banheiro, estavam com fome. E eu tenho um filho, gente. Quem cuida do meu filho, cuidou de mim, tá? Então, é a melhor coisa que a Disney poderia pensar. Nesse momento, eles olharam a família e levaram as crianças para comer um lanche. Um conforto gigantesco. Então, essa é a experiência do cliente que a gente tem que realmente se preocupar, independente do negócio que nós temos. Ninguém pensou no preço. Todo mundo vai sair falando não do valor, mas sim da experiência de estar no seu comércio, na sua empresa. Nesse caso aqui, é num parque chamado Disney World. Já está finalizando já. Olha isso daí. Isso é uma coxinha de brontossauro que vende lá na Disney. Cara, essa coxinha aí, enfim, é uma coxinha, mas não é muito bacana não, tá? Não aconselho. Por que eu estou mostrando tudo isso aqui? E a lata de lixo ao lado. A Disney, ela identificou que é o seguinte: quando a gente está com o lixo na mão, o ser humano ele tem que dar de 23 a 25 passos. Passou disso, ele tem que jogar esse lixo fora. O cérebro dá um tilt e fala assim: joga esse lixo fora e rápido, que está enchendo o saco. A Disney observou isso, fez esse estudo. E realmente enche o saco, né? A gente fica andando com papel na mão, lixo na mão. A gente vai lá, disfarça e joga na grama, joga no lagozinho lá no lago. A gente, menos em qualquer outro lugar, joga em cima da telha, né? Caiu um meteoro. Nos Estados Unidos faz parte que é meteoro, né? Tudo acontece lá. Então, a Disney ela colocou lixos a cada 15 passos. Então ela colocou aí, ó, tá vendo? Ela colocou esse recipiente de pôr lixo, né? Esses baldes de lixo aí, a cada 15 passos. Então foi identificado que a cada 15 passos nós, meros seres humanos consumidores da Disney, tem que jogar esse lixo fora. Então, com isso, acabou economizando até o trabalho operacional da Disney, tá? Isso chama de experiência do cliente. Esses cases que estão aparecendo aqui, um é da Netshoes que está coberto, outro é da Magazine Luiza que está coberto, e em cima, na verdade, é a menina da Target que está grávida e que não está dando para ver. E por fim, está o pessoal do Iron Maiden. Eu vou contar rapidinho esses 4 cases que estão aí, tá? Vou dar essa pausa porque para contar aqui será 4, será 5, que eu tirei um. Vamos lá. Tem um que é do Netshoes,
Tá vendo Netshoes aí? Vocês sabiam que o Netshoes, a grande sacada não é vender tênis? Não é o lucro deles? O lucro deles é vender camisa de time de futebol. É isso que rola na Netshoes, sabia? E a primeira camisa a ser vendida é de um time glorioso lá da minha terra, lá de São Paulo, fica em Itaquera, na Zona Leste, do Corinthians. Esse é a primeira camiseta a ser vendida na Netshoes. A segunda é do time do Rio de Janeiro, que tá voando aí, que é o Flamengo. A molecada tá voando mesmo, incrível. A terceira é do Palmeiras. E a quarta, a mais importante, é o uniforme 2 do Corinthians. Então, ou seja, é o que vende mais. O que a Netshoes identificou? Que se a pessoa está comprando lá a camiseta do seu time, ela vai comprar demais outros acessórios, né? E ela identificou também que se um corintiano entra para comprar alguma coisa e aparece um produto do Palmeiras, e vice-versa, se um palmeirense entra lá e aparece um produto do Corinthians, é bem capaz que esse consumidor que entrou no site volta depois de um ano. Então, essa análise tem que ser de 100%. Quem é corintiano quer ver os produtos do Corinthians, quem é palmeirense tem que ver os produtos do Palmeiras. Senão não volta mais, ele vai comprar em outro site. Tá? Então, isso é uma experiência muito bacana. Eu também não sabia disso. Então, estudar seu cliente, ver quem é seu cliente, ele é muito, muito importante para o seu negócio. Tá? Seja homem, mulher, idade, né, onde ele mora, bairro, por CEP, aí você consegue fazer uma ação em cima do seu negócio. Bom, vamos lá. Magazine Luiza. A Magazine Luiza, toda vez que estoura o pop-up, né, isso é bem rápido mesmo. Toda vez que estoura o pop-up na sua tela, da panela de pressão, está estourando o pop-up. Às vezes enche o saco. Mas quando você compra essa panela, ela deixa de mostrar esse pop-up, né? Então, isso, ela deixa de encher o seu saco referente a isso. Com isso, os clientes acabaram ficando mais confortáveis, né? E aí houve um aumento de venda lá. Tá? Isso é um dos casos. Então, tiveram essa sacada também e observaram que isso estava incomodando um pouco. As pessoas acabam deixando de não comprar, porque estava incomodando muito. Então, comprou, deixou de incomodar, até você procurar um próximo produto. Isso é uma sacada muito boa. Tá? E essa da menina grávida é a Target. A Target nos Estados Unidos é a concorrente do Walmart. Quem conhece o Walmart, quem já foi lá, sabe que é bem bacana, né? A loja do Walmart tem a Target. O que aconteceu na Target? Uma menina de 16 anos, ela fez uma compra, né? Ela fez uma compra, estava pesquisando, para falar a verdade, como chama, teste de gravidez. Né? Ela pesquisou tudo mais, ela não chegou a fazer a compra, eu peço desculpas pelo erro, ela estava pesquisando. E com isso a Target foi lá e ela se cadastrou e a Target enviou para casa dessa menina de 16 anos um desconto de $100, né? $100 justamente em cima do que ela estava pesquisando, que era um teste de gravidez. Com isso o pai dela, não contente, foi até a Target e falou: você está achando que ir na minha casa é o quê? Para você mandar um desconto de $100 num teste de gravidez, né? Ele chegou quebrando tudo, causou, foi que foi, fez aquele auê, né? E voltou para casa dele. No jantar, ele estava conversando o que aconteceu, o que ele fez lá na Target, na loja da Target, né? Dizendo que era um absurdo e tudo mais, que quebrou tudo. E nisso, a filha dele olhou para a cara do pai e falou assim: pai, é verdade, eu estou grávida. O que a Target fez? Manteve os $100 de desconto, porém a Target não mais enviou nenhum tipo de desconto para menores de idade de acordo com o condado lá dos Estados Unidos. Né, vamos falar para menores de 18 anos, por exemplo. Não foi mais enviado, mas ela continuou com desconto de $100. Esse foi mais uma sacada. Qual que foi a sacada? Qual que foi a pesquisa nisso tudo? O que eles aprenderam com isso?
que eles têm que conhecer melhor o cliente deles. Não adianta às vezes só dar desconto. Eles têm que conhecer o tipo de cliente, quem está lá, quem está se cadastrando, o que pode ofertar para ele que é interessante. Ok? E por fim, tem essa banda aí que é show de bola, Iron Maiden. Quem não gosta de Iron Maiden, né? Eu adoro. Eu gosto de rock, gosto de samba, gosto de forró, gosto de tudo um pouco. Até de sertanejo, que agora eu tô morando aqui em Minas, tem que ouvir sertanejo, e é bem bacana, show de bola. O Iron Maiden, ele perdeu muito a venda do disco, né? CD, vinil, perdeu muito com toda essa tecnologia, YouTube e tudo mais, né? Spotify. Então, perdeu muito essas vendas. E eles estavam realmente vendo o que eles poderiam fazer para recuperar, substituir essa receita. Eles levantaram uma pesquisa, conhecendo o cliente deles, que nada mais é que os fãs. Não onde tem os fãs dele lá no Reino Unido. Quais são as cidades que tem bastante fã do Iron Maiden, né, por aí? Eles encontraram os fãs de acordo com sua geografia, né? Então eles fizeram essa pesquisa de mercado, eles entenderam quem são os clientes dele e com isso eles fabricaram a cerveja artesanal com o nome Iron Maiden, aonde a distribuição é onde está os fãs deles, a grande massa de fãs deles. E é uma das cervejas mais bem vendidas na geografia deles. Ou seja, foi empreendedor? Também. Mas antes de empreender, a gente tem que conhecer quem está frequentando o nosso local. Quem são os nossos clientes? Aonde a gente quer comprar? Para comprar um carro a gente não pesquisa? Até para namorar a gente pesquisa. A gente pesquisa para namorar, para comprar uma televisão, até para ter cachorro dentro de casa a gente pesquisa. Tem que pesquisar o nosso cliente, tá? E ofertar para ele o que realmente for aderente, ok? Pessoal, olha aí, sem uma ambição digital, você tem a mesma, você só vai ter aí um rascunho no papel A4, mas tem que ter essa ambição, né? Então, se a gente não tiver pelo menos essa vontade, essa ambição, a gente não consegue. O Poçane me dá uma cutucada aqui agora para acabar logo, tá, gente? Sem essa ambição, a gente não vai tirar nada do papel. E vocês sabem muito bem, quando a gente cria um objetivo, a gente tem que ir até o fim para estar alcançando ele. É fácil? Não, nunca foi. Mas se a gente não começar, vai ficar cada dia mais difícil. Ok? Reinventar a experiência dos clientes, que é o que a gente falou bastante aqui, a gente tem que reinventar a experiência do cliente. A transformação digital vai fazer o seu cliente ser reinventado para você atender ele, para colocar o seu serviço mais aderente. Depois ele vai perguntar do preço, mas pode ter certeza que a conveniência, a mobilidade, a falta, a precisão de não colocar uma estrutura, atualizações constantes faz parte da transformação digital e isso também vai fazer parte de uma forma muito benéfica no seu dia a dia. Tanto é que hoje a gente tem aplicativo de banco, a gente nem vai no banco. Hoje eu tive que ir para atualizar meu celular, tá? Comprei um celular hoje, parcelei em 12, mas o celular é muito bacana. Tive que ir lá para estar atualizando ele, tá? Só fui para isso. Restante, ou seja, já está na nossa vida. Tá? A gente nem sabe onde está nosso dinheiro. Nosso dinheiro hoje é digital. Ninguém anda mais com dinheiro na carteira, só anda com cartão. Olha bem, gente, a gente já está totalmente inserido nesse mundo digital. Agora, eu estou me despedindo de vocês. Muito obrigado pela atenção. Peço desculpa por alguma coisa. Eu estou extremamente agradecido e feliz por estar aqui ao convite da Alessandra. Muito obrigado, Alessandra. A gente vai ter um bate-papo agora com um cara que é muito parceiro meu, muito amigo meu, tá me devendo uma caixinha de cerveja, é o Ariel. Tá? Eu tenho que cobrar ele publicamente, que eu acho que é muito bacana isso, para ele não esquecer. O Ariel do Sebrae, ele vai dar bastante dica para vocês. Gente, forte abraço, muito obrigado. Não esqueça das Havaianas nem do Atari. Forte abraço, tchau, tchau. Uma boa tarde. Bom, boa tarde a todos. Eu fiquei pensando um pouco aqui como é que é interessante falar de transformação digital no meio de um stand-up, né, com o Jefferson. Foi uma experiência bem legal. Não vou conseguir manter o nível, não, mas vamos lá. Bom, como conhecimento de todos, o Sebrae é uma empresa que atua
em todas as unidades federativas do país, e a gente tem acesso a algumas bases. Então, a cada empreendedor que se formaliza no Brasil, a gente tem conhecimento desse empreendedor no Brasil. Então, ele se formalizou hoje como microempreendedor individual, como uma limitada, como uma Eireli, uma SA. No interior da Bahia, no Tocantins, no Rio Grande do Sul, a gente sabe que esse empreendedor existe. Então, fica aquele negócio, a gente começa a perceber que o número de empresas começa a crescer, existe uma série de adventos que tem contribuído para isso. Então, quando a gente fala, por exemplo, da lei do microempreendedor individual e a lei da terceirização, a liberdade econômica, muito disso tem contribuído. Então, alguns segmentos já começam a desvincular dos colaboradores, dos regimes de CLT e recontratar por meio de prestação de serviço e tudo mais. Bom, e aí são condições distintas, né? Porque até então, nós, o Sebrae, nós fazíamos algumas pesquisas, nós fazemos pesquisas constantemente, nós temos dados, milhares de dados, e a gente tenta utilizar desses dados para poder gerar impacto para o desenvolvimento econômico local nas diversas regiões que o Sebrae atua. Bom, quando a gente falava de empreendedorismo, a gente falava de empreendedorismo por necessidade e por oportunidade. Okay? Empreendedorismo por necessidade. Vamos lá. Num contexto econômico instável, muitas empresas desligam os colaboradores e esse cara precisa pagar a conta no final do mês, precisa pagar a faculdade, precisa pagar a prestação do carro, enfim, honrar com seus compromissos. O que ele faz? Muitas vezes ele compra alguma coisa, começa a revender, começa a fabricar um bolo, uma torta, enfim, monta um grupo de corrida e ele começa a tentar se virar ali e levantar uma grana. Então esse cara ele tem uma certa pressão ali no dia a dia dele, que ele tem que pagar a conta. E aí a gente começou a identificar, por meio de pesquisas, que o empreendedor por oportunidade, esse cara ele tende a ter mais sucesso. Por quê? A gente não consegue afirmar que isso está relacionado ao fato dele não ter pressão e ao fato dele fazer alguma coisa que tem muito a ver com o propósito de vida dele, alguma coisa que ele faz muito bem, que as pessoas reconhecem, que o mercado está disposto a pagar e está pedindo esse serviço, esse produto, enfim. E aí, quando a gente fala de empreendedorismo por oportunidade e necessidade, enquanto nosso amigo estrela do stand-up, Jefferson, estava comentando aqui, eu notei aqui o seguinte, quando ele falou que necessidade virou oportunidade. Bom, olha só que legal. As necessidades continuam, o hábito de consumo ele mudou, e tem mudado com mais celeridade. Eu me lembro de um dia estar conversando com um colega meu, lá do Sebrae, Marcílio, e ele disse o seguinte: Ariel, meu filho mais velho adora quando chega o final de semana que ele vai sair para o shopping. Mas o fato não é o que ele gosta de sair com os amigos para ir para o shopping. O que ele gosta é de chamar o Uber. Como assim? É independência, Ariel. Ele vai na hora que ele quer, eu combino os horários e ele volta dentro do horário. Mas se ele quiser voltar mais cedo, 5 minutos mais tarde, ele dá uma desculpa, fala que o Uber demorou, e aí ele chega e tem a independência dele. Eu falei, Marcelo, imagina se o seu filho vai ficar naquela neura que a gente tinha de fazer 18 anos, tirar carteira e comprar um carro e parar 25, 30 mil reais num carro. Eu acho que seu filho vai fazer um mochilão aí pela Europa, os Estados Unidos, América do Sul, enfim, ou então vai derreter um pouquinho desse dinheiro em balada também. Opção dele, né, e os hábitos de consumo estão mudando. Beleza. E aí, né, o detalhe é que a necessidade continua. A necessidade de quê? Necessidade do serviço, do produto, ou necessidade de possuir? Então, a necessidade do consumo continua, mas não necessariamente a necessidade de possuir esse produto. Então, a gente tá falando mais cedo aqui que o Jefferson acabou de comprar uma Mercedes hoje, e aí eu falei, cara, eu tô querendo comprar uma bike, não é elétrica não, porque eu quero suar mesmo. Né? Desculpa quem não tem grana para comprar uma Mercedes. E aí, eu peguei e pensei, poxa, mas quando a gente fala com essas ondas de patinete, bike compartilhada e etc., tive a oportunidade de conversar com pessoas que utilizavam esse serviço em Uberlândia e me surpreendi, é fantástico, como é que as pessoas já estavam com aquilo ali na rotina, todo dia ele pega. Uma vez eu cheguei no Sebrae, tinha uma bike lá na porta, e aí tinha um rapaz na recepção, falei, cara, você que tá nessa bike aqui, ué, como é que é? Você usa ela todo dia? Eu falei, todo dia, cara, todo dia, isso aqui foi uma mão na roda, foi maravilhoso, isso aqui resolveu minha vida, olha só, que legal. E aí o detalhe é o seguinte, quando a gente fala desse contexto, então, que a gente tem
agora que adequar as nossas pesquisas. Quando a gente fala de número de empreendedores, o que está fomentando? É necessidade ou oportunidade? Ou é a necessidade do mercado que está se adequando agora ao novo contexto econômico? Como eu falei, questão de liberdade econômica, de leis de terceirização, microempreendedor individual. A lei do microempreendedor individual, agora há pouco, acabou de ser permitido que motoristas de aplicativo também possam aderir ao MEI. Então, isso em um dia já bateu números astronômicos de registro de motoristas de aplicativo. E tem crescido as atividades, né? O limite de faturamento do MEI em 12 meses tem crescido, o número de atividades permitidas também na legislação também tem crescido. E aí fica aquela questão, todo mundo está pronto para ser empreendedor? Porque isso, né, o Sebrae é uma empresa que acredita muito na questão de comportamento. Empreendedorismo é um negócio que, eu falo para vocês, eu trabalho no Sebrae, né, eu trabalho há 10 anos com consultoria, em sala de aula, dando aula, etc. E eu abri e fechei a empresa em 6 meses. É isso aí. E nem me envergonho disso, porque foi uma pós-graduação que eu fiz, eu paguei para fazer essa pós, obviamente, porque eu investi grana, aprendi um monte, aprendi coisas que não tem nos livros, como, tipo, um relacionamento, sociedade, um casamento. Inclusive, meu sócio, na época, estava separando o processo litigioso, e aí eu, né, como que eu podia exigir dele? E eu não dava conta de levar o negócio sozinho. Então, são algumas coisas que no empreendedorismo a gente começa a aprender que comportamento é a raiz de toda uma gestão. Então, a pessoa que tem comportamentos empreendedores, ela começa a buscar mais informações. Vou dar um exemplo bem simples para entrar no assunto da transformação digital, que é o nosso tema aqui hoje, que é o seguinte. Imagina que você liga numa pizzaria, todas as vezes que você liga numa pizzaria, o discurso é praticamente o mesmo no Brasil todo. Olá, tudo bem? Boa noite. Queria pedir uma pizza. Tá, eu queria pedir uma pizza. Qual que é o sabor? São 2 sabores, meio a meio, borda recheada, vai um refrigerante. Qual o seu endereço? O tempo médio de espera é de X minutos. Então, obrigado. Forma de pagamento. Isso, então tá ok, obrigado. E aí, teve um empresário que uma vez ele começou ele pegou no sistema dele, né, que aí é uma questão que a gente já começa a entrar num detalhe que é quais são os empresários que têm um sistema de gestão, uma planilha de Excel que seja, um papel de pão, mas onde ele anote tudo, tá? E esse empresário, ele tinha lá um sistema e ele começou, por curiosidade, ele falou assim, qual que é o dia que eu vendo mais pizza? E aí ele foi ver, cara, o dia que ele vendia mais pizza era quarta-feira. Mas por que quarta-feira? Porque quarta-feira, né, até uns 2 anos atrás aí, quem jogava na segunda divisão, né, eram os times grandes aí que eram rebaixados. Mas aí na quarta-feira, na segunda, aliás, né, na quarta-feira tinha jogo de campeonato brasileiro, etc, tudo. Então, ou seja, era dia de jogo. Então, o que ele fez? E aí, tudo bom? A pizza e tal. Ah, a propósito, qual que é o seu time do coração? A pessoa meio que, né? Tá, vamos lá. Respondia e falava lá que era o Palmeiras, o time do nosso amigo aqui, do Jefferson, acabou de falar. E aí é o seguinte, aí ele pegou e fez o seguinte, esse empresário, entrou na internet e viu todos os campeonatos que o Palmeiras estava participando e montou um grupo de palmeirenses, um grupo de corintianos, um grupo de flamenguistas, de São Paulino, de atleticanos, de cruzeirense, etc. E fazia a seguinte ação. No dia do jogo do time, ele mandava uma mensagem, um SMS, um WhatsApp, falava assim, e aí, jogo do Palmeirão hoje, jogo do Mengão, jogo da Raposa. Qual que é a pizza? A de sempre? Local de sempre? Só me manda um sim e o horário que eu mando para você. Esse cara, ele conseguiu aumentar em 30% as vendas dele, porque ele entendeu o dia que ele vendia mais e o motivo pelo qual ele vendia. Ele vendia pizza, mas não era necessariamente pizza para comer, era para sacramentar a reunião de amigos. E aí que eu te pergunto, é aí que a gente precisa começar a entender o que nós vendemos. São produtos, são serviços, são soluções, né? Ou são composições na vida do nosso cliente. Então, quando eu falo que eu vendo um SaaS, eu estou vendendo uma tecnologia que pode ser, né? Desculpa, perdão a palavra, mas o pica das galáxias, mas e aí? E se ele não usa 20% disso? Ele vai achar caro. E aí, quando a gente pega uma pessoa que paga R$19,90 no Netflix, ele fala que é muito, muito barato, porque Netflix é vida. Ele fala assim, ó, você pagaria R$49,90? Claro que eu pagaria, mas peraí, 19 para 39, a gente tá falando aí de aumento de 100%, e o cara ainda pagaria.
Então, porque a solução que vem oferecer, a composição no dia a dia desse cliente é muito clara, é muito bem definida, né? Então, existe toda a identificação de persona, de variação, do que é interessante. Então, às vezes, o cliente nem sabe o que ele quer ou quando ele compra. Mas olha só, é possível você saber, sem ser um psicólogo, um vidente, tá? Por quê? Quando ele vai lá no seu mercado e ele compra, né? Existem algumas coisinhas aí legais, uma delas chama mineração de dados, que toda vez que eu vou lá e digito meu CPF no ato da compra, que eu participo de um programa de fidelidade aí e tudo, eu começo a falar quais são os tipos de produto que eu compro, a frequência, o horário, o dia do mês, ou a semana, o período do mês que eu compro. Dado o momento, o que acontece? Isso, vários mercados têm isso. Dezenas, milhares de mercados no Brasil têm isso. Aí eu te pergunto, quem utiliza isso para gerar negócios, para gerar venda, para gerar valor para o cliente? Tipo assim, eu toda sexta-feira vou no mercado, né, e compro lá um pouquinho de carne moída, um pão para fazer um pão com carne moída e vejo o Jefferson do meu lado comprando salmão. Beleza. Eles já sabem que o Ariel compra carne moída e pão francês e o Jefferson compra salmão. Então, quando faz uma negociação com o fornecedor de salmão, ele pega o cliente classe A dele e manda lá um SMS, um e-mail, né, um WhatsApp, uma lista direta, uma mala direta, enfim, fala, olha, amanhã é sexta, tá chegando direto, ele tá no caminho, tá? Direto do Chile, aquele salmãozinho resfriado, maravilhoso para você. Estamos te esperando. E o desconto não está lá na etiqueta, o desconto vai estar no caixa na hora que você digitar seu CPF. E quando ele chega no caixa, digita o CPF, tem um desconto e fala assim, caraca, é verdade, eu tive o desconto e foi para mim, porque o Ariel compra carne moída, ele não tem desconto no salmão, né? Então, isso é utilizar os dados. Eu não sei se existe o termo datificação, tá? Mas vamos lá, seria tornar tudo dados, gerar dados de tudo. Quantas vezes o cliente pisca dentro da sua loja, quantos passos ele dá dentro da sua loja, qual que é a área que ele mais frequenta dentro do seu espaço. E aí começar a aprender com o comportamento dele, com todos esses dados começar a ser informação para tomada de decisão. É isso que a gente precisa começar a fazer. E eu não preciso ter o melhor dos sistemas, não. Tá? Vou dar um exemplo bem simples. Quando eu entrei no Sebrae há pouco mais de 5 anos, o ponto de atendimento era pequenininho, então sempre estava muito cheio. E aí, como eu já tinha trabalhado com desenho de processo, mapeamento de processo, indicadores, eu já tinha um pouco dessa neura na minha vida. Falei, cara, quantos clientes tem aqui, qual que é a idade média, qual que é o tempo médio de espera, como é que tem a experiência desse cara aqui dentro e tal. Fiz uma planilhinha no Excel, a colega lá não tinha um computador, eu imprimi e falei assim, ô Marina, anota para nós aqui, ó, além do nome, a idade dele, tá? O e-mail, horário que ele registrou a entrada dele e o horário que ele foi atendido. Beleza? Então, a partir daí a gente começou a colocar isso para os clientes, como se fosse uma gestão à vista. Então a gente passou a comunicar para o mercado que a gente atendia mais de 300 empresários, mais de 300 potenciais empreendedores e empreendedores por semana. E o tempo médio de espera, então a gente começou a testar. Vamos fazer agendamento, vamos trabalhar com ordem de chegada, e a gente foi testando até chegar no modelo que a gente julgou ser o mais ideal para atender o nosso cliente com a melhor experiência possível. Tá? Então, assim, existem N formas da gente trabalhar essa questão dos dados, e aí que entra a tecnologia. Quando a gente tem tecnologia, é óbvio que tudo fica mais fácil, quando tem que ficar fazendo na caneta, no papel, né, no Excel, e aí eu consigo começar a gerar relatórios, consigo gerar informações que me ajudam a tomar decisões, tá? Isso pode ser uma clínica de estética. Eu começo a perceber que em determinado período do mês o número de procedimentos aumenta frente a outro serviço. Só que esse serviço que aumenta, ele me dá uma margem de contribuição pequena. Cara, por que eu vou investir nesse serviço se ele me dá uma margem de contribuição pequena, mas ele tem volume? Existem serviços que compõem, tá, o valor agregado para o cliente, que eu posso fazer um cross-sell, um upsell, ou seja, tentar fazer uma venda complementar, uma venda cruzada ali, e aí ele começa a definir estratégias específicas. E aí que entra uma coisa interessante, tá? A micro e pequena empresa, ele trabalha de uma forma muito regionalizada. Então, muitas vezes não dá para fazer um Ctrl+C, Ctrl+V de estratégias. Vou dar um exemplo bem simples. Um empresário que tinha uma loja de roupa infantil em um determinado bairro de uma cidade de médio porte. Ela abriu uma outra loja, porque dava muita grana, estava muito satisfeita. Ela falou, vou abrir uma outra loja em outro ponto da cidade.
Só que o primeiro bairro é um dos bairros mais antigos daquela cidade. E o outro bairro é um bairro mais novo, um bairro mais dormitório. As pessoas trabalham muito fora e vão lá para dormir. E aí, uma vendedora que ela tinha contratado para a loja nova, ela pegou e falou assim, olha, vamos... Você experimentou fazer, patroa, mala direta? Condicional? Não. Posso tentar? Pode, a gente precisa vender, senão eu vou fechar isso aqui, eu não estou aguentando suportar o custo. Ela começou a fazer mala direta, começou a fazer condicional e o negócio começou a alavancar e, nossa, foi sucesso. Poxa, legal, vou levar esse conceito agora para a loja antiga, a matriz. Tentou, não deu certo. Porque o hábito de uma mesma cidade, de regiões distintas, tem comportamentos distintos do seu cliente. E aí, quando eu pego os dados e analiso ele de uma forma generalista, se eu tenho mais de uma unidade, mais de uma rede, não dá para fazer isso. Eu preciso tratar caso a caso. Pode ser que a gente encontre tendências de comportamentos regionais, por cidade, por estado, tudo bem. Mas tem coisas que a gente precisa ser um pouco mais especialista, né? Entender que quando existe um problema também, esse problema é sistêmico, né? É mais ou menos quando a gente vai na psicóloga, na terapeuta e fala assim, olha, eu tô com uma dor de cabeça. Ela começa assim, me conta um pouquinho da sua vida. Como é que foi o seu dia? Ela quer entender o todo, porque se ela vai tratar de um único ponto, ela apaga um incêndio, ela não resolve o problema da causa. E aí, como os problemas são sistêmicos e no mundo corporativo não é diferente, as soluções precisam ser sistêmicas. E aí, como é que eu vou pensar em um problema que é sistêmico, analisando uma base de dados só? Eu preciso analisar vários dados que juntos corroboram, desembocam, resultam naquele problema. E aí, eu tenho esses dados para poder analisar? Eu sei quantos clientes que entram, eu sei quantos clientes que entram sem comprar, eu sei quantos clientes que entram que compram a mesma coisa numa farmácia, por exemplo, o seu João que todo mês vai comprar um Captopril, remédio para pressão lá, e aí nunca mais ninguém mais oferece, ninguém fala, não, o seu João chegou, seu João tudo bom, fica à vontade, tem um cafezinho, e sempre sabe que ele vai comprar um remédio para pressão, mas poxa, ninguém ofereceu mais nada para ele, um suplemento vitamínico, nada, então o cliente está todo dia dentro da empresa, todo mês, de forma constante, quase que batendo ponto, e eu não aproveito a oportunidade para gerar um novo relacionamento com ele, um pouco mais, né, o que o Jeff falou, que foi a questão da experiência. E aí experiências, elas são um tanto quanto subjetivas. Eu não tenho como construir, uma experiência e achar que eu vou replicar essa experiência ad eterno para todos os meus clientes. Ela tem um quê de personificação. Só que eu posso processualizar, eu posso desenhar e desenhar em processo a experiência mínima que eu quero para os meus clientes. E aí no tete a tete, no olho, eu consigo transformar um pouco da experiência, tornando ela mais personalizada. Eu trouxe aqui, vou compartilhar aqui a tela. Peraí. Uma pesquisa, só para falar um pouquinho disso que eu acabei de falar para vocês. Está compartilhado a informação. Tá? Essa data Sebrae está compartilhado, são dados abertos a todo o Brasil aí. Então, quais são as causas de mortalidade de empresas no Brasil? Vamos lá. Principais causas: planejamento, capacitação e gestão. Tá? Falta de planejamento. Não negociou prazos, não obteve empréstimo em bancos. Será que alguma dessas informações aqui a gente consegue falar de dados? Porque quando eu falo que eu não negociei o prazo com o fornecedor, porque se eu tivesse analisado meu fluxo de caixa, eu teria visto que, cara, não dá para eu pagar com 30, 60, 90. Tem que ser pelo menos 35, 65 e 95. 5 dias de folga aí já daria uma tranquilidade. Quando a gente fala em capacitação, não fez curso sobre gestão de negócio, volta àquela questão, né, que é a questão do comportamento empreendedor. E gestão, não aperfeiçoa o produto, não se atualiza, não acompanha as despesas e receitas com vigor, e produtos sem diferencial. Então, tudo isso os dados falam para nós, se a gente souber analisar. Tá? Quando eu pego, por exemplo, quando eu estava dando aula, e pegava, por exemplo, um DRE e apresentava para os alunos do segundo período, eles conseguiam analisar algumas informações. Quando eu apresentava o mesmo material para um aluno da pós-graduação, eles conseguiam extrair muito mais informações. Básico, né? Mais conhecimento, eu consigo entender mais, consigo extrair mais. E aí,
A principal dificuldade enfrentada no primeiro ano de atividade das empresas, olha lá, falta de clientes. Já atendi inúmeros casos de empresas, tá, que estavam no mercado já tinha aí 1, 2, 3 anos, varejo, tá, e que disse o seguinte, olha, eu não consigo, eu preciso trazer mais clientes. Eu falei, olha, mas vamos lá, quanto tempo você tem de empresa? Aí um exemplo, o empresário tinha 2, 3 anos de empresa. Eu falei, você acha que já passou umas 2, 3 mil pessoas ali nesses 3 anos? Ah, já, com certeza. E qual foi a sua estratégia para trazer esse cliente de volta? Nenhuma. E aí eu começava a fazer perguntas e o empresário começava a entender que ele estava fazendo só o arroz com feijão e olha lá, mais do mesmo. Ou seja, o que a concorrência fazia, ele fazia. Inclusive o que era de ruim, o que era de errado, ele copiava também. E aí ele acabava, por exemplo, não fazia uma formação de preço correta, né? Isso quando começava a condenar a margem de contribuição, que por consequência condenava o fluxo de caixa e que por consequência afetava o capital. E aí vinha um efeito dominó. E aí ele colocava a responsabilidade num monte de coisas, nos impostos que são altos, na concorrência desonesta, etc. E a gente consegue ver que hoje inúmeros segmentos conseguem se manter no mercado trabalhando com seus produtos, trabalhando com o seu diferencial, entendendo quem que é o seu cliente, qual que é a composição do serviço do produto dele no dia do cliente, na vida do cliente, tá? Bom, é isso mesmo, já era para deixar só eu agora. Bom, então, é mais ou menos isso, né? Soluções são sistêmicas, que problemas são sistêmicos. E aí, entender o problema na sua plenitude, eu preciso entender a raiz do negócio. Se eu tenho informações de quando as minhas vendas começaram a declinar, eu sei exatamente o período do ano, né? Se existe um fator atemporal. Um cliente antigo esses dias mandou uma mensagem no WhatsApp, falou assim, eu preciso bater um papo com você, porque, nossa, minhas vendas caíram muito. O mercado tá ruim mesmo? O pessoal aí no varejo está reclamando? E olha, tem amigos aí que são empreendedores e realmente estão falando que está meio parado, né? Mas isso pode ser para eles, não precisa ser para você. Vamos conversar e vamos ver o que a gente pode pensar de estratégia aí, né? E aí, como ele é muito certo, ele é muito caxião, né? Ele é daquele empresário que quando o negócio começou a crescer, eu me lembro direitinho que em 2017, teve um dia que eu entrei na loja dele, ele falou assim, Ariel, esse negócio de crise aí é só conversa, é a imprensa que está polemizando, é oposição, é política, o que é? Porque, cara, eu não tô vendo crise nenhuma, não, pelo contrário, eu só cresço, hein? Todo mês após mês, faz um ano que eu já tô em curva de crescimento, e isso, o ano passado aconteceu a mesma coisa, em 2018, eu fui lá, e falei, essa crise aí não chegou aqui não, cara. Só que é um detalhe, né? Ele pega a receita, ele reinveste, ele tira os dividendos dele lá e reinveste na empresa. Então ele tem estratégia para crescer. E como que ele tem isso? Ele começa a perceber o seguinte, dias da semana que ele vende mais no delivery, por exemplo. Dias da semana que ele vende mais no balcão. Tá? Tipo de cliente que tem ido, a faixa etária que tem ido, qual que é o tipo de produto. Então ele começa a desenhar o cardápio dele baseado em dados estatísticos que ele consegue levantar a partir do fluxo de vendas. Então, quando ele vai testar um produto, né, falei para ele, olha, valoriza um pouco o seu cliente fiel, quando você for testar um novo produto, chama esses clientes aí para uma rodadinha de boca livre e fala assim, olha, vou testar aqui, vocês são os meus pupilos. Se vocês falarem que é bom, o negócio vai para o cardápio. Se vocês falarem que não é, não vai para o cardápio. E então ele tem estratégias bem definidas, mas não é nada no achismo. Ele tem essas informações, ele levanta as informações, imputa no sistema, retira de um sistema, faz a leitura para tomar novas decisões, desenhar novas estratégias. Então, todos os negócios, pode ser o mais simples do mundo. Eu posso estar vendendo pipoca na praça, como tem o famoso caso Valdir, o pipoqueiro, né? E assim como eu posso estar vendendo um serviço que é chamada de venda complexa, né? Complexa, que é uma venda consultiva e tudo mais, um produto de alto valor agregado. Independente disso,
eu tenho que gerar informações sobre o meu cliente. Eu preciso entender cada vez mais como é que ele age, o que é que define a compra dele, o que é que é relevante para ele. E muitas vezes, que é o que a gente sempre fala, o lucro você deixa ele por um segundo momento. Não que eu estou falando para vocês não querer ganhar dinheiro, tá? Mas que em dado momento é interessante você sacrificar um pouquinho para ter esse cliente contigo. Aí você gera valor para ele, faz a diferença na vida dele, faz um trabalho de customer success, né, pensando realmente no sucesso dele, e aí ele vai olhar para você e falar assim, olha, valeu a pena eu estar contigo. E aí, daí em diante, você começa a ganhar dinheiro, ao passo que, muito provavelmente, se ele estiver muito satisfeito, ele já deve ter te indicado, já deve ter tido clientes batendo na sua porta em detrimento do bom atendimento, do sucesso que ele teve em função da experiência que você ofereceu, tá? Bom, eu acho que tá bom, eu vou passar a bola aqui, e foi um prazer, a gente continua disponível aqui para poder trocar ideia mais tarde, gente, daqui a pouco. Valeu! Não está aparecendo no chat, isso mesmo? Está aparecendo aí? Opa, boa tarde, pessoal. Estão me escutando bem? Beleza. Quem está falando aqui é Rodrigo Possani aqui. Fui ver, não sei se é o local que a Alessandra me colocou aqui, mas está faltando um pouco de cabelo. De cabelo igual ao do Ariel ali. Mas eu acho que a posição aqui da câmera não está favorecendo muito, tá? Mas aí a gente vai tentando se adequar aqui com as questões. E aí o que acontece? A gente vai falar agora, muitas vezes, né, sou Rodrigo Possani, eu sou Product Owner, né, a gente cuida dos produtos de SaaS, né, e toda vez que a gente pega e fala de SaaS, a gente fala, o que é SaaS, na verdade, né? É uma sopa de letrinhas aí, né, e SaaS é Software as a Service, né, então trata-se de uma forma, né, de comercializar softwares e soluções e tecnologia como prestação de serviços, né, ou seja, é muito voltado para essas aplicações online, né, ter facilidades nisso daí. Então, o que são os grandes benefícios que nós temos no SaaS hoje? É a conveniência, né, que você vai receber um acesso, né, e você consegue ter essa manutenção de software, você consegue ter uma atualização, né, todas as versões que você ela está em web, facilmente atualizadas. Você tem a grande vantagem da mobilidade, que você consegue acessar de qualquer lugar, né, seja via tablet, smartphone, e tem essa questão do baixo custo, que você não precisa fazer uma adequação de uma infraestrutura, né? Já que você consegue acessar tudo via web. E uns pontos que eu acho bastante importante para a gente poder falar a respeito, quando a gente vai pensar em transformação digital, geralmente eu penso em 3 pilares, né? Os pilares de pessoas, os pilares de processos, né? E a gente também tem um aspecto no pilar de ferramentas. E nessa parte, quando eu pego e falo de ferramentas, eu incluo a tecnologia aí dentro desse pilar de ferramentas. Então, primeiro é importante a gente mudar, né, as pessoas, o pensamento de como a gente deseja fazer algo diferente, como o nosso amigo aí, Ariel e o Jefferson já tem falado. E a gente também precisa, depois a gente muda esse pensamento nosso, né, abordar novos processos, e a gente pode escolher quais ferramentas que nós vamos utilizar para isso, né. A gente pode muito bem querer fazer uma gestão através de um papel de pão, através de uma caneta, ou a gente pode querer fazer algo de forma mais profissional, né? Então, assim, a ferramenta, ela cabe de qualquer forma, né? Eu posso pegar um terreno aí e querer capinar com uma tesourinha que meus meninos de 3 anos cortam a folha dele, ou eu posso pegar um trator e ir lá fazer a capina, a gente vai ter uma produtividade, uma eficiência maior. Então, por isso que eu gosto muito mais de falar em tecnologia, gostar de falar de ferramentas, porque você consegue, muitas vezes, solucionar o seu problema utilizando uma ferramenta, mas quando você utiliza uma ferramenta mais adequada, você vai conseguir uma solução mais eficiente para o seu negócio. E, baseado nisso, né, eu vou apresentar 4 soluções aqui, de forma bem rápida, que hoje a gente tem, para poder ajudar o empreendedor hoje a conseguir resolver o seu ponto de gestão. Como nós falamos muito dessa parte de transformação digital, das dificuldades que hoje nós temos, né, para poder conseguir fazer essa gestão do nosso negócio. Então, hoje a gente tem 4 soluções, que são soluções bastante bacanas, que a gente pode aproveitar aí.
Então, hoje a gente tem a gestão fiscal pro, gestão financeira e o gestal de atendimento. Vou passando por cada uma dessas soluções aqui que nós temos para que vocês possam entender de que forma isso pode ajudar vocês. Então, primeiro aqui que é o gestão fiscal, a gente tem que muitas empresas perdem recursos financeiros por não acompanhar as constantes mudanças na nossa legislação. E a nossa legislação tributária, ela é quem é hoje o empreendedor no Brasil, guerreiro mesmo, né? Porque precisa acompanhar, precisa fazer todas essas alterações aí, e nós temos muitas alterações. Como nós vemos aqui, 89% das empresas brasileiras admitem ter grande dificuldade de manter em conformidade com o fisco, e 95% gostariam de dedicar mais tempo na análise de dados e a tomada de decisões estratégicas, né? 86% das empresas brasileiras estão com algum tipo de irregularidade fiscal, seja em atraso de pagamentos de impostos, não cumprimento de exigências da prefeitura ou da Receita Federal. Um outro ponto também que é muito importante a gente falar, que hoje, por dia, hoje em média, média que a gente pega, são publicados 50 atos legais referentes à legislação tributária. É impossível uma única pessoa conseguir acompanhar essas mudanças que tem e essas alterações que tem todos os dias, todas essas alterações que tem diariamente. E por isso, o que isso daqui vai gerar? Isso acaba gerando inúmeras dúvidas, empresários, na hora de cadastrar produtos em seus sistemas, de que forma que ele vai cadastrar esses produtos para ter a tributação correta, e muitas vezes a gente não consegue achar um local confiável para sanar essas dúvidas, de que forma que realmente esse produto aqui, eu estou pagando mais, estou pagando menos, e a gente tem o risco, Se eu pago a mais os tributos, eu estou perdendo dinheiro, estou jogando dinheiro na mesa. Se eu pago a menos, eu corro um sério risco de sofrer sanções aí pelo fisco. Então, por isso que é sempre importante a gente ter uma fonte confiável para conseguir sanar as nossas dúvidas. E para isso entra a nossa ferramenta de gestão fiscal. A ferramenta de gestão fiscal hoje ela é uma consulta por itens, Você faz uma consulta tributária item a item. Hoje existem mais de 18 milhões de regras fiscais nessa consulta. É uma consulta que você faz uma consulta online, ela faz o uso de uma inteligência artificial, Hoje ela utiliza o Watson, que é bem fácil mesmo para a gente conseguir pesquisar. Então, vou dar até algum exemplo aqui, A gente já pensou em abrir a tela do seu computador e perguntar qual que é a tributação de um produto? De uma forma rápida e você ter a certeza de que aquela fonte ela é confiável? Então, os resultados são apresentados em 3 cenários, A gente pode fazer a venda da indústria para o atacado para o varejo e o varejo para o consumidor final, E qual que é o objetivo dessa gestão fiscal? É uma fonte de consulta de informações tributárias que ela tem uma forma simples, rápida e segura. Então, aquela coisa de ter um medo de eu não estar procurando num local adequado, que é uma fonte segura, eu sano isso porque eu tenho uma atualização disso diariamente. Existe um time por detrás que faz as análises de todas essas alterações tributárias e a gente sempre vai estar com as informações atualizadas ali. Então, então como que eu vou conseguir fazer isso? Eu acesso de uma forma rápida esse banco de dados com mais de 18 milhões de consultas de regras tributárias que já tem, e cada vez mais que é feita uma nova regra, vai sendo feita essa atualização nesse banco, Porque a maioria dos clientes hoje tem dúvidas, com relação a essas alíquotas, cadastrar alíquotas corretas. E a gente faz a consulta, informações seguras, E principalmente hoje, quando você joga no Google lá, se você pesquisar qualquer coisa hoje no Google, ela te dá qualquer informação, Você falar que você está com uma tosse lá, você acha 300 mil remédios diferentes para sanar a sua tosse, Mesma coisa com relação aos tributos e aos demais produtos, Então, o que é ela, assim? Ela é bem simples mesmo, a gente acessa um portal web, seja em qualquer web browser que você utilize aí, de Internet Explorer, o Chrome, Firefox, Você acessa o link aí, gestãofiscal.algartelecom.com.br. Assim que você contrata a solução, você vai receber por e-mail um link de primeiro acesso, seu usuário e sua senha. Você coloca o seu usuário e sua senha aqui, e aí ele já aparece essa ferramenta de inteligência artificial, que basta você simplesmente colocar o código LCM aqui e a unidade da federação que você está disposto a fazer aquela pesquisa, Que a gente tem principalmente
tributos estaduais aí que tem variação de ICMS, cada estado aí vai ter a sua tributação específica. Então é bem simples, você digita ali em OK e ele já vai aparecer a gama de produtos aqui relacionado, né, a esse MCM, e aí você pode colocar exatamente qual que é o tipo de produto que você deseja escolher. Para isso daí, ele já vai trazer, né, o resultado ali daquele MCM, aquela unidade federativa, e aí você consegue ver se é uma venda de indústria para atacado, venda atacado para varejo, ou venda de varejo para o consumidor final, que é a maior parte dos nossos casos, né? Clica aqui em venda de varejo para consumidor final, e aqui ele já te dá. Então, ele te dá o ICMS, né? O percentual de ICMS que isso daqui já é atribuído, o PIS, né? O valor do PIS, e o valor do COFINS, né? Então, a gente tem lá o PIS 1,65, COFINS aqui, ele também é aplicado, esse tributo de 7,60, né? Então, e no caso do produto específico que a gente viu que o ICMS, ele já é cobrado anteriormente por substituição tributária, né? Então, não é necessário colocar no seu produto em si. E aí a gente tem um outro, né? Quando a gente viu gestão fiscal é uma busca item por item, né? Quando você tem poucos itens, daí é bacana, uma solução mais barata que atende necessidade para quem tem poucos itens. Já para uma pessoa que já tem diversos itens para se procurar, a melhor solução seria o Gestão Fiscal Pro, né? Você consegue o fornecimento, né, diário, né, de alíquotas e regras, já de uma gama de produtos, né? Em vez de você ficar consultando item a item, você já consegue fazer uma gestão de diversos itens, né? Então, com Gestão Fiscal Pro, o cliente fica atualizado com as suas tributações, porque você vai pegar uma planilha, vai subir ela na ferramenta, né? E aqui você vai conseguir acompanhar de diversos itens. Então, você pega essa planilha, sobe todos os itens de uma vez, e ele já vai trazer aqui todas as regras de todos os itens de uma só vez, e quando você pede para rodar isso novamente, ele vai conseguir trazer as atualizações que teve, e ele vem pintado, né, as alterações que teve, para que você possa atualizar a tributação dos seus produtos de acordo com as alterações que tiveram nas regras tributárias. A grande diferença aqui é que o Gestão Fiscal, você consulta item a item, e o Fiscal Pro, você tem a possibilidade de colocar uma infinidade de itens lá e conseguir fazer a consulta de todos esses itens de uma única só vez e conseguir o acompanhamento diário dessas alterações. Um outro produto bacana que nós temos também é a gestão financeira, né? Como a gente estava falando de ferramentas, você pode fazer o controle, ter essa análise, né? Todas essas análises aí que o Jefferson e o Ariel falou sobre poder anotar num papel, numa planilha Excel, só que a gente também disponibiliza um software também, que ele é online, via um web, um portal web, né, que você vai digitar o usuário e a sua senha também, e vai conseguir fazer a gestão empresarial do seu negócio. O que nós temos aqui, né? Como? Né? Ela é concentrada em todas as atividades da empresa, né? Você consegue concentrar em um lugar só. Porque um dos maiores problemas, né, que envolve os MPEs hoje a gente tem, que é uma falta de organização, até porque alguns conseguem anotar, outros têm uma ferramenta que depois ele não consegue consolidar, fazer um bom uso dos dados que ele tem. Então, a gente consegue, com a ferramenta de gestão financeira, você ter os dados consolidados e, a partir disso, você conseguir fazer uma análise mais fiel dos seus dados, como foi até alguns exemplos que o Ariel comentou aí, né? Para você conseguir saber qual que era o time, mais detalhes para você poder tomar uma ação efetiva. É muito importante você estar consolidado essas informações em um lugar só, né? Com isso a gente consegue fazer a gestão de tempo, consegue fazer o controle financeiro e consegue fazer uma organização dos processos da sua empresa, né? De que forma que isso daqui vai fazer a diferença de você simplesmente ter uma planilha hoje, né? Você consegue ter um controle de contas a pagar, então, principalmente essa parte que você vai conseguir fazer o alinhamento entre o seu fornecedor, né, e o que você tenha para receber dos seus clientes ainda, você consegue ter esse equilíbrio aí para você não correr aquele risco de perder o seu fluxo de caixa, esse controle do seu fluxo de caixa, e no momento de pagar os seus fornecedores, você não ter o dinheiro ali efetivamente para poder pagar, né? Você consegue fazer a gestão da cobrança também, você consegue ter esse fluxo de caixa diário e de forma mensal, consegue ver pela parte de bancos lá, né, conseguir fazer essa conciliação bancária,
Tem uma parte também muito importante do controle de estoque aí, você consegue ver item a item do controle de estoque. Nos casos necessários de fazer emissão de notas fiscais, o sistema também permite fazer essa integração de emissão de notas fiscais, dentre também a parte de integração, né? Tem essa possibilidade de fazer integração com o seu contador, e a gente tem sempre informações seguras, né? E também tem essa facilidade quando nós colocamos da mobilidade. Independente do local que você esteja, se acessando o seu usuário e senha, como todas essas informações estão na nuvem, você consegue acessar do seu tablet, do seu smartphone, do seu notebook, né? Deu uma travada aqui a tela, ok. Voltando, né? Então, essas aqui são algumas informações de como são algumas telas, né, que aparecem hoje no nosso gestão financeira. Então, a gente pode ver aqui, né, o gráfico aqui de faturamento, né, comparando ano contra ano. Com relação aqui, a gente também consegue ver os compromissos, né, os pagamentos que a gente tem, os recebimentos que a gente tem, esse acompanhamento dia a dia, né, e principalmente quando você trabalha com outros bancos, aí você consegue ver dentro de cada banco aí quanto que você tem no saldo de contas, até para te ajudar nesse controle do fluxo de caixa da sua empresa. Basicamente também, você fazendo o critério lá da parte de vendas, né, fazer a análise pelo centro de custos, avaliar suas receitas e despesas, caso você tenha mais de um vendedor, conseguir fazer se essas vendas, qual que foi o percentual de qual vendedor vendeu mais, conseguir fazer esse acompanhamento de perto de cada uma das necessidades aí da sua empresa. E esse daí, né, a gente teve um outro ponto aqui que eu não tinha colocado aqui de gestão de atendimento, que o foco era mais para a gente conseguir passar essa parte do gestão fiscal e financeira. A gente também tem uma parte importante aqui do gestão de atendimento, e teve até um exemplo aí, que você que perde muitas ligações, você que depende de ligações para poder fazer venda, a gente tem o produto também, que é a gestão de atendimento, que você consegue fazer o controle e a gestão do atendimento que você tem, até de forma para que você possa otimizar, e caso você esteja perdendo ligações, você conseguir retornar essas ligações para que você possa concluir as vendas, né? Então, além disso, também é muito importante, caso vocês tenham algumas dúvidas, vocês podem colocar aqui no bate-papo, né, ponto aqui para que a gente possa estar respondendo as dúvidas de vocês. E também é importante salientar, né, que quem tiver algum interesse em alguma dessas soluções pode nos procurar aqui. Por acaso está o meu contato aqui, né, Rodrigo Possoni, se por acaso vocês quiserem passar um e-mail para mim aqui, rodrigop@algartelecom.com.br. Também quiser passar um e-mail para o Jefferson Souza dos Santos. O Jefferson aqui é meu parceiro aqui mesmo. Olha lá, o Jefferson Souza, Jefferson com 2 Fs. Quando você vê que o cara tem 2 Fs, você vê que o cara é diferenciado mesmo. O Jefferson, tá errado? Tá? Então, qual que é o seu e-mail? Por favor. SDS? Então tá bom. Jefferson, então, pode passar o e-mail para mim ali, rodrigop@algartelecom.com.br. E aí nós também estaremos disponíveis aí para, se necessário, vocês têm alguma dúvida, que tem interesse em algum dos nossos produtos aí. E é importante salientar também que nós vamos dar um benefício aí de 7 dias, né? De 7 dias, um trial aí para que vocês possam experimentar a ferramenta e ver se realmente se é interessante para o negócio de vocês, vocês possam testar a ferramenta, ver se realmente tem toda a adesão aí, porque eu acredito que é uma ferramenta adicional para que vocês possam alavancar o negócio de vocês aí. Não sei se tem mais alguma informação aí. Então, a gente está encerrando por aqui. O Jefferson até atualizou aqui no bate-papo dele o e-mail dele, ou também pode mandar para o meu e-mail aí, que é rodrigop@algartelecom.com.br. E se por acaso tenha tido alguma dúvida que a gente possa esclarecer aqui, pode ficar aqui mais alguns minutos aqui, basta colocar aqui no bate-papo aqui que a gente vai estar respondendo. Ok? Demais, foi muito bom estar aqui com vocês, foi um prazer a gente poder compartilhar essas experiências aqui, e a gente realmente gosta de fazer parcerias, né? E a partir do momento que vocês, como nossos clientes, estejam crescendo cada vez mais, nós também estaremos crescendo juntos, né? A nossa ideia aqui é conseguir fazer essas parcerias para que nós possamos dar soluções para que o negócio de vocês cresçam, né? Nossa ideia aqui não é simplesmente vender produtos
por vender, mas a partir que a gente possa vender produtos que façam a diferença no negócio de vocês, para cada vez mais vocês cresçam e a gente possa crescer juntamente com vocês. Beleza? Muito obrigado a todo mundo. Valeu.